Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Nós estamos numa série de mensagens titulada Siga Jesus no caminho do milagre. O tema do nosso ano é Siga Jesus no poder do Espírito, e esse mês estamos vendo justamente essa ideia, esse conceito maravilhoso de seguirmos a Jesus no caminho do milagre. E o nosso texto de Lucas, capítulo 17, o versículo 11, tem um momento aqui extraordinário, quando Jesus encontra um grupo de homens numa situação muito difícil, e como o Senhor muda tudo em suas vidas para a glória do Pai Celestial. E eu espero que esse texto mude as nossas vidas da mesma forma. Mude o nosso coração, a nossa mente, com o Espírito de Deus ministre a mim e a você de uma forma muito, muito especial nesta noite para a glória de Deus. Diz assim o texto sagrado: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Amém? Amém. Esse texto é surpreendente, irmão. Há 2 domingos atrás nós vimos como um leproso chegou até Jesus, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se tu queres, tu podes me purificar. E Jesus, tocado, diz o Evangelho de Marcos que Jesus, profundamente compadecido dele, o tocou e disse: eu quero, fica livre. E imediatamente aquele homem que estava tomado de lepra ficou curado. Mas agora temos 10 leprosos unidos como uma família, sob uma situação tão terrível que era a lepra. A tragédia uniu esses homens. Eles deveriam ter várias idades, talvez você tinha mulheres ali, ou até crianças no meio deles. Eles geralmente andavam em grupos para cuidar uns dos outros e também se protegerem, porque geralmente quando as pessoas olhavam o leproso na nação de Israel naquela época, eles achavam que o leproso era maldito de Deus, ele tinha sido amaldiçoado por Deus. Então as pessoas eram muito rudes com os leprosos, apedrejavam, xingavam, batiam, enfim, expulsavam essas pessoas, porque eles tinham que viver fora das cidades, das aldeias. Eles não poderiam ter contato. Por isso que quando eles chegam até o povoado, eles ficam a certa distância e gritam para Jesus: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles não se aproximam de Jesus, ok? Então eles viviam nessa comunidade, estavam banidos da vida social, como nós vimos no domingo retrasado, banidos de suas famílias, dos seus relacionamentos. Se eram casados, não podiam mais estar casados, não poderiam mais entrar na cidade, entrar em suas casas, não havia nenhum contato social com alguém são. Tampouco eles poderiam ter uma profissão, desenvolver os talentos e as habilidades que já haviam desenvolvidos. Perdiam tudo: o emprego, a família, e não poderiam participar do culto ao Senhor. Estavam banidos
do culto ao Senhor. Eles não poderiam ouvir a ministração da palavra, ouvir a leitura das Escrituras Sagradas, participar do culto, oferecer a Deus sacrifícios. Por isso que a primeira atitude que eles tinham que ter, ao serem purificados, ao serem entrar em remissão da lepra, era ir aos sacerdotes. Aqui você entende porque Jesus os manda ao sacerdote, né? Vão ao sacerdote, porque era a primeira coisa que eles deveriam fazer, era restabelecer o contato, a comunhão, o relacionamento com Deus por meio do culto, oferecendo sacrifício por seus pecados, por todos os anos que haviam estado leprosos. Então era uma situação muito difícil, irmãos, que os leprosos viviam. Na realidade, era viver em morte, era morte em vida, era uma situação muito dura. A gente não consegue dimensionar isso, porque hoje, graças a Deus, por causa da medicina, nós temos o controle da hanseníase, essa bactéria, então nós não vemos alguém numa situação dessa, mas era uma situação muito trágica, a pessoa totalmente deformada, atrofiada, enrijecida, porque essa bactéria ataca o sistema nervoso. É uma lástima a situação em que essa pessoa vivia. E aqui nós temos na Bíblia sempre um indicativo, pelo horror da própria doença da lepra, uma conexão direta entre a situação do homem caído, a situação do homem sem Deus, da humanidade sem Deus, do homem em pecado, do próprio pecado, conectado à doença da lepra. Então sempre houve esse tipo de paralelo, e assim nós vemos como a humanidade, da mesma forma, está banida da presença de Deus, como diz as Escrituras Sagradas, de uma forma tão vasta. É uma situação tão crítica a da humanidade, irmãos, banidos da presença gloriosa de Deus, sem Deus, vai dizer Paulo, e sem esperança no mundo. É muito duro estar sem Deus, porque estar sem Deus é estar sem esperança, é estar sem um futuro, sem eternidade, em paz, em segurança, sem perdão dos pecados. Então, meus irmãos, a situação da humanidade é uma situação de quebra dos relacionamentos familiares, o que o pecado produz, de uma sociedade disfuncional, famílias disfuncionais, estruturas que Deus havia criado para a glória dele, onde cada ser humano deveria brilhar a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos algo totalmente contrário daquilo que Deus criou no Éden. E quando nós olhamos, a gente fica assim boquiaberto. Imagine 73 milhões de abortos no mundo por ano. Deixa eu te fazer entender esse número. O que seriam 73 milhões de abortos? Meu irmão, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. 73 milhões de abortos por ano no mundo, por ano, todos os anos. A estimativa é essa. São mais de 400 mil homicídios por ano no mundo. Nós temos 22 milhões de divórcios no mundo por ano. São mais de 100 milhões de pessoas atingidas diretamente por divórcio todos os anos. Todos os anos. Nós temos, irmãos, 42 milhões de pessoas envolvidas com a prostituição no mundo. Muitas delas são escravos da prostituição, crianças, adolescentes, mulheres, jovens. Então, quando nós olhamos, de repente você olha pela sua percepção, você fala, poxa, mas o mundo não está tão quebrado desse jeito. Mas quando você começa a olhar de uma forma um pouco mais profunda, você vai ver que o mundo, fora as guerras, a violência urbana, as guerras entre as nações, o racismo, enfim, todos esses elementos que estão aí destruindo a sociedade, a violência contra a mulher, contra a criança, contra idosos,
sociedade, e não é apenas uma questão local, não é uma coisa que diz respeito ao Brasil, diz respeito ao mundo, diz respeito à humanidade. A humanidade sem Deus, irmãos, ela está quebrada, fragmentada, destruída. E esse Deus gracioso tem cuidado da humanidade antes do pecado, lá no Éden, mas Ele também tem cuidado dela depois do pecado. Mesmo depois da rebelião do homem, mesmo depois que o homem fez o que está fazendo, Deus segue cuidando da humanidade. Deus enche os nossos corações de alegria, Deus enche os nossos pulmões de ar, Deus renova a natureza, Deus permite e consegue e vai conservando todas as estações. Deus de toda graça dá alimento, chuva, sol, como disse Jesus, Deus faz cair o seu sol sobre bons e maus e a sua chuva sobre justos e injustos. E nós vemos a graça e a misericórdia de Deus a mesma, antes e depois da queda. Esse Deus de toda graça, diz Pedro, demonstra a sua misericórdia a toda a humanidade. Mas o que o homem faz com a criação de Deus? Ele desmata, ele queima, ele destrói, ele faz um tráfico de animais silvestres, de plantas, ele vai destruindo a natureza que é de Deus, a qual Deus colocou no mundo para preservarmos. Aí você olha e pensa, não, esse negócio parece ter um cheiro de política. E para você não ficar com essa impressão, abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Para você não ficar com a impressão que às vezes parece um viés ideológico da esquerda ou da direita, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, perdão, Apocalipse 11, Apocalipse 11, versículo 18. Meus irmãos, o Criador, aquele que não apenas criou um dia os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, mas que continua criando, que colocou o homem para cuidar do jardim, cultivá-lo, protegê-lo. E Deus dá conta, disse Jesus, de cada pássaro que cai no chão, de cada folha que tremula ao vento. Deus alimenta toda a sua criação e dela cuida, nem o ser está desapercebido. Mas a lepra do pecado faz o homem destruir tudo isso. Na verdade, diz Apocalipse 11, 18, na verdade as nações se enfureceram. O enfurecimento aqui é contra Deus, a rebelião aqui é contra Deus. Chegou, porém, a tua ira e um tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome. Isso é a segunda vinda de Cristo, quando os mortos serão julgados e os cristãos receberão o galardão, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Veja que Deus vai, isso aqui faz parte do juízo. Não pense que as pessoas vão destruir o planeta, a criação de Deus, e vão ficar impunes em relação a isso. Ninguém. Deus não nos chamou a destruir absolutamente nada. Absolutamente nada, irmãos. Isso aqui está na pauta de Deus. A criação, Ele toma conta dela. E tudo aquilo que o homem está fazendo contra a criação, está fazendo contra o Criador. A gente acha que isso não é espiritual, mas isso é altamente espiritual. Isso tem a ver com a santidade de Deus, com a justiça de Deus, com o Criador e a sua criação. Mas a lepra do pecado vai destruindo tudo. Imagine, restam apenas, já foram destruídos mais de 71% da Mata Atlântica, que pega todo o litoral brasileiro, desde lá do Nordeste até o sul do Brasil. Mais de 71% da Mata Atlântica foi extinta. E você vai vendo a destruição do cerrado, e vai vendo a destruição da Caatinga, do Pampa, da Amazônia e tudo. E Deus está olhando isso. E a igreja deveria, sem nenhum viés ideológico, político, mas deveria ser uma defensora dessas causas, porque Deus é o Criador, e Ele cuida da sua criação.
Assim como Deus cuida de você e alimenta você, assim Ele cuida e alimenta também dos animais da floresta. Ele cuida da sua criação. A destruição não está em Deus, mas o homem faz isso pelo seu próprio pecado e orgulho. Mas infinitamente pior do que isso é que Deus deu o seu Filho naquela cruz e a humanidade rejeita. Que a humanidade fizesse isso com a criação já é algo gravíssimo. Mas quando Cristo entrega a sua vida naquela cruz, e o ser humano diz: olha, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário, é um mestre tremendo, mas eu vou me salvar pelas minhas próprias obras, eu vou me salvar através da reencarnação, eu vou me salvar pelas penitências, pela minha religiosidade, eu vou me salvar porque eu oro, eu leio a Bíblia, ou eu jejuo, então eu vou me salvar por isso. Não. Quando você faz isso, aí você rejeita a graça de Deus, como disse Paulo em Gálatas, no capítulo 2, não anulo a graça de Deus, porque se a salvação vem pelas obras da lei, Cristo morreu em vão. Se eu posso me salvar, Jesus morreu naquela cruz, com que objetivo? Eu posso me salvar obedecendo a lei, eu posso me salvar orando, eu posso me salvar lendo a Bíblia, como os judeus faziam, e eles rejeitaram o Salvador. E aqui estão esses 10 leprosos. E talvez seus olhos estejam um pouquinho mais abertos para ver a situação da queda, porque às vezes os nossos olhos parecem que se embaçam um pouco em relação à natureza da queda do ser humano. Às vezes a gente olha e vê: não, nós não estamos tão quebrados assim, nós não estamos tão ruins assim, o mundo não está tão complicado assim. E quando a gente começa a olhar um pouco mais de perto, nós vamos ver que a lepra, esse símbolo do pecado, se alastrou pela humanidade inteira. Não há nem justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas esse Deus maravilhoso está com a sua graça estendida aos leprosos. Os 10 leprosos viram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E Jesus os olhou, apiedou-se da condição deles e disse para eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. Veja, a graça de Deus está estendida, a misericórdia, o amor, a bondade de Deus está estendida, não importa a condição do ser humano, o tamanho da queda, a profundidade do pecado, o lastro de destruição que o pecado produziu, há perdão no sangue da cruz de Cristo Jesus, a libertação para o pecador, a restauração para a vida de qualquer um. Glória a Deus por isso. E mesmo o ser humano caído, ele pode, em toda a sua lepra, aproximar-se do Salvador e dizer: mestre, Jesus, tem piedade de nós. E vai encontrar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não a maioria, não alguns, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a graça de Deus, essa é a misericórdia de Deus, e todos foram curados, abençoados, restaurados. Jesus diz: vão e se mostrem ao sacerdote. Atitude de quem havia sido curado, mas eles ainda achavam lepra em si, estavam ainda como estavam, totalmente leprosos. Mas quando eles, em obediência, em uma fé extraordinária, porque você vê o seu próprio corpo todo deteriorado, atrofiado, faltando pedaços de dedos, nariz, orelha, mal conseguiram se arrastar nos trapos, e você obedece a uma ordem dessa. Em fé, eu estou curado, por isso vou me mostrar ao sacerdote. É uma fé poderosa, é uma fé extraordinária. A fé desses 10 homens foi extraordinária, maravilhosa, e eles foram abençoados. Esse ato da misericórdia de Deus os alcançou, assim como pode alcançar qualquer pessoa. E eles seguiram, e quando eles estavam indo, imagine a surpresa, o espanto, o susto, a admiração de olhar o outro e ver o outro com aquela pele de pêssego. Você já viu aqueles Photoshop, né? Talvez você já usou um Photoshop daqui. A pele fica de pêssego. Pêssego, parece. Você não vê uma cicatriz, você não vê uma marca, você não vê um buraquinho, nem os poros você vê.
A gente até assusta quando vê a realidade da pessoa. Já assustou? Ou foi só eu? Você olha no Insta, rapaz, eu envelheci, mas essa pessoa não. Estudou comigo, conhece até a mesma idade que eu. Extraordinário. É o leigo, não conhece filtro. Um dia no mercado vai encontrar. Quase faz o sinal da cruz. O que é isso? Pensa consigo, não fala, né? Você não pode fazer uma coisa. Você não mudou. Ah, está mentindo, né? Oh, você pediu perdão por esse pecado? Ainda não. Hoje é o dia de você. Hoje, na hora da oração final aqui, você aproveita e coloca esse no pacote para pedir perdão ao Senhor da glória. Você imagina quando eles olharam uns para os outros e viram aquela pele de pêssego, sem Instagram e sem filtro, glória a Deus, aquela pele de bebê, aquele negócio extraordinário, o dedo que faltava não falta mais, o nariz que faltava não falta mais, o pedaço da orelha agora está lá, aquela pessoa toda atrofiada, andando de muleta, solta tudo, e começa a se olhar e olhar os outros, aquele momento extraordinário. Imagina a felicidade, a alegria. Agora eu vou ver minha família de novo. Vou voltar para casa. Vou abraçar os meus. Que coisa maravilhosa. Vou voltar para o meu casamento. Vou ver meus filhos, meus irmãos. Que coisa extraordinária. Vou voltar a trabalhar. Vou para a minha oficina. Vou voltar à vida. Que coisa abençoada. Que milagre extraordinário, irmão. Que coisa maravilhosa. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Aqui nós vemos a bondade, a generosidade, a graciosidade desse Deus eternamente bom. Eternamente bom. E eles foram, irmão, e seguiram para suas casas. Talvez foram ou não no sacerdote, provavelmente sim, para poder atestar para a comunidade que eles estavam limpos, que eles tinham sido purificados. E ali foram para as suas vidas. Mas olha o nosso texto no versículo 15. Um deles, agora volta lá para Lucas 17:15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Irmãos, aqui tem algo extraordinário para mim e para você. A maior de todas as bênçãos não é quando nós recebemos um dinheiro, não é quando nós recebemos uma cura, não é quando nós temos uma porta aberta diante de nós, não é quando Deus abre uma porta de emprego ou um milagre acontece. Tudo isso são bênçãos de Deus, indiscutivelmente. Como diz Tiago, capítulo 1, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Se há algum bem nessa terra, foi Deus. Se há alguma bênção nessa terra, é Deus. E como Jesus disse, e eu repito, Ele faz nascer seu sol, e cair sua chuva, e Ele dá alimento, sustenta a todos. Como disse Paulo no Areópago, ele disse: por meio dele existimos, nos movemos e existimos. Meus irmãos, toda bênção vem dele, mas a bênção da salvação é a maior de todas as bênçãos. E aqui você vê a fé de ser curado. Alguém pode ter uma fé extraordinária, alguém pode ter uma grande fé para ser curado, mas não para ser salvo. Esses homens eles tiveram uma fé incrível para serem curados, mas apenas um deles foi salvo. A maior bênção é a salvação. Por isso que quando nós oramos por uma necessidade, tem alguém aqui oprimido, deprimido, nós oramos por salvação. Tem alguém aqui doente, nós oramos por salvação. O casamento está se desfazendo, nós oramos por salvação. A família
Porque todas as bênçãos você vai deixá-las aqui. Você nunca vai levar nenhuma bênção daqui. E todas elas foi Deus que te deu. E foi Deus que te deu forças e inteligência para adquirir riquezas. Tudo você vai deixar aqui. Só uma bênção que você vai levar. É que o teu nome está escrito no livro da vida. Essa bênção você vai levar. E nem o diabo pode tirar de você. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada e nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, fome, nudez, perigo, espada, absolutamente poderá nos separar de Deus, do seu eterno amor. Essa é a bênção das bênçãos. Essa é a bênção máxima que pode existir. É a salvação. Irmão, é a certeza da salvação. É a certeza que Deus amou você desde a eternidade. É a bênção de Deus sobre você, que Ele buscou você, que Ele insistiu com você. Você não o amou primeiro, foi Ele que te amou. Ele te buscou, venceu a dureza, a resistência, a rebelião do seu coração. Quando você não quis, Ele quis você. E veio e te buscou, e colocou pessoas para orar por você, para pregar o Evangelho, lembrou você do seu amor, da sua graça, quando você estava nas trevas, e abençoou você, e guardou você, e protegeu você, e te trouxe até aqui. Esse Deus maravilhoso, Deus de toda graça, meus irmãos, e que nos concedeu essa bênção, a certeza da salvação, ter todos os nossos pecados perdoados. Cristo sofrendo o inferno no meu e no seu lugar, para que tivéssemos a alegria eterna de estar com o Pai Celestial, de vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, e lá já não haverá dor, nem pranto, nem doença. Aquilo que era o grande inimigo, a morte, agora se tornou o nosso grande amigo. A morte que vai nos levar para junto do Pai, e tudo que vamos perder aqui será uma grande bênção. Nunca mais vou pecar, nunca mais vou chorar, nunca mais vou ver ninguém morrer. Amém. Nunca mais vou sofrer, nunca mais vou ver guerra, nunca mais. Terminou a luta, o diabo ficou para trás, tudo ficou para trás. Ele te abençoou. Ele te abençoou. Ele te abençoou. Ele te abençoou aqui. Te deu uma família, te deu um emprego, te deu saúde, te deu inteligência, te deu bênçãos, te deu profissão. Alguns já têm até aposentadoria. Glória a Deus. Te deu família, te deu casamento. Abençoou você. Te dá pão, enche os seus pulmões de ar, faz o seu sangue circular. Ele te abençoou com todas essas bênçãos aqui, mas ainda te abençoou com as bênçãos celestiais eternas. Mas Ele requer algo de mim, de você. Olha o nosso texto. O Senhor requer a gratidão do nosso coração. Olha o versículo 17. Quando esse homem veio até Jesus, imagina assim, ele veio aos gritos. O texto diz que ele gritava, ele dava glória a Deus, ele exaltava o Senhor, ele cantava louvores, ele orava, e ele chega até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele adora Jesus, ele agradece a Jesus, ele deve ter beijado Jesus, ele deve ter agarrado Jesus. Não o que eu teria feito. Eu acho que seria a coisa mais natural que ele teria feito. Meus irmãos, assim foi o dia da nossa salvação. E de lá para cá Deus tem te abençoado tanto, tem te livrado, te guardado. Em cada luta lá estava Ele, em cada dor, em cada sofrimento lá estava o Senhor, em cada alegria foi Ele que proporcionou. E até as lutas, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele usa o diabo para te abençoar. Porque se Deus é para nós, quem será para nós?
possa ouvir o diabo falar: devolvam para Jó os seus bois, suas vacas, suas ovelhas, seus jumentos, seus camelos, porque no lugar dele se voltar contra Deus, está ele dando glória a Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele pensou que Jó ia blasfemar diante de Deus. Devolva tudo para ele, porque se eu tiro e ele cresce na fé, ele glorifica mais a Deus. O diabo deu um tiro no próprio pé dele. Bendito seja o Senhor. E então, diante de Jesus está esse homem, aos prantos, aos gritos de alegria, às lágrimas, em profunda, intensa adoração. E Jesus pergunta, versículo 17: Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Não se achou nenhum que voltasse. Onde estão os outros? E a pergunta que eu faço para você é essa, irmão, nesta noite: onde está você? Onde você está? Onde está a sua gratidão a Deus? Onde está a sua alegria por Deus? Onde está o seu ânimo, o seu entusiasmo, os seus gritos de alegria, a sua prostração diante de Deus, a sua gratidão diária diante do Senhor, o seu culto a Deus? Onde está isso? O seu fervor espiritual, a dimensão da alegria em Deus, que Ele te restaurou, que Ele te salvou, que as bênçãos que Ele derramou sobre você são bênçãos eternas. Onde está você? Onde está cada um de nós? Estamos crescendo em gratidão, estamos crescendo em alegria, estamos crescendo em louvor. Aonde estão os teus sacrifícios de amor a Deus? Porque a gratidão se demonstra em sacrifícios de amor. Quando nós amamos uma pessoa, nós nos alegramos em nos sacrificar por ela. Não é verdade? Nós temos alegria em nos sacrificar, em nos doar, em abrir mão em favor do outro, do ser amado, da pessoa amada. Se amamos a Deus, não medimos nada por Ele, não contabilizamos nada por Ele, nem temos vergonha de gritar na rua, em alta voz, louvores ao nosso Deus. Onde estão os outros 9? Aonde está você, meu irmão? Diante de toda bênção, de toda bondade, generosidade, graciosidade que Deus deu a você e a mim, aonde estamos nós? Estamos suficientemente gratos? Estamos suficientemente satisfeitos em Deus? É Ele a nossa alegria? Ou os nossos corações estão cheios de reclamação? Os nossos lábios de murmuração? E de insatisfação aos nossos olhos? Aonde está você? Você é esse que voltou? Porque a gratidão se revela no relacionamento. A gratidão do dia a dia, de iniciar o dia louvando o Senhor, buscando o Senhor, adorando o Senhor, lendo a sua palavra, prostrando o seu coração diante dele, admirado, adorando o seu santo nome, exaltando, cantando louvores a Deus. Amanhecer assim, e mesmo em minhas lutas, as dores, as doenças, as necessidades, as angústias, os medos, adorar o Senhor. Onde está a sua adoração? A sua gratidão? Quanto mais tempo passa na sua vida, mais se acumula a bondade de Deus sobre você. Cada dia é bondade sobre bondade. Como disse João, nós temos bebido dele graça sobre graça. A cada dia na sua vida, mais graça de Deus, mais misericórdia de Deus, mais provisão de Deus, mais bênçãos de Deus. E o que Ele espera de você?
mais gratidão, mais alegria, mais regozijo. Que você não seja um dos 9 que foram abençoados, como toda a humanidade já foi abençoada por Deus, dia após dia. Cada pessoa desse mundo, por mais sofredor que seja, por mais problemas que tenha, tem bebido dia a dia do grande e eterno amor de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Mas que você seja esse. Que você seja esse. Aqui está um homem que não apenas foi abençoado, mas ele foi salvo. Ele foi salvo. Ele não tinha só a fé do milagre, ele tinha a fé da salvação. A fé da salvação se expressa na gratidão, na entrega, na adoração, no reconhecimento de quem é Cristo. Ele se prostrou, ele disse: aqui está o meu Deus, aqui está o meu Senhor, aqui está o meu Salvador, aqui está o meu libertador, aqui está Cristo Jesus. Ele é tudo em tudo para mim. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o primeiro, Ele é o único. Eu vou amá-lo de todo o meu coração, vou servi-lo com toda a minha alma. Gratidão, queridos, gratidão. Não é possível que quanto mais abençoados sejamos, menos queiramos dar a Deus. Parece que a gente vai ficando velho na fé e a gente vê a gente ficando mais mesquinha com Deus, mais calculista com Deus, menos dispostos a esforços, sacrifícios por Deus. Não, querido, é o contrário. Você tem crescido em bênçãos porque Deus tem te abençoado. Você deve crescer em sacrifícios, gratidão, adoração, exaltação. O seu culto hoje tem que ser muito melhor do que quando você foi salvo um dia, porque você tem muito mais a agradecer. O seu compromisso hoje com Deus, ele deve ser muito mais sólido, muito mais profundo, ele deve ser muito mais intenso, porque você tem bebido do rio da graça de Deus por todos esses anos. Se Deus te abençoou mais, você deve amar mais, você deve ser mais grato, você deve ser mais generoso, você deve ser mais comprometido, você deve ser mais amoroso, você deve ser mais fiel, você deve ser mais parecido com o seu amor, com Cristo Jesus, o seu Senhor. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Vai, os teus pecados estão perdoados, a tua fé está. Coloque-se em pé, amado irmão, vamos orar juntos. Siga Jesus no caminho do milagre. Onde está?